tarde, pessoal. Boa tarde. Então, a gente vai estar falando aqui hoje sobre o sacramento do matrimônio, né? E aí, só como uma introdução, a gente entender que o matrimônio, um pouco da grandeza que é o matrimônio e o porquê que deve ser falado, é porque é um sacramento, o matrimônio é algo que a gente encontra desde o início da Bíblia. Né? A Bíblia ele começa, né, com o matrimônio, Deus cria o mundo, ele depois cria ali Adão e Eva, né, e os constituem ali, né, marido e mulher. Né, e a Bíblia termina com o casamento, né, que em Apocalipse fala das núpcias do Cordeiro. Né, e além disso tem uma centralidade também no Evangelho, que a gente vê que o primeiro milagre de Jesus foi numa bodas, foi num casamento. Então a gente já vê nisso a grandeza que é esse sacramento, a grandeza que é o matrimônio, né, que foi instituído por Deus. Né? E é algo que Deus criou assim, né? Deus desejou que fosse assim. E o homem e a mulher, unidos pelo sacramento do matrimônio, eles expressam também Deus. Eles expressam, é uma imagem, né? São João Paulo II falava muito disso, que o casal, ele é uma imagem, ele é um sinal daquilo que a gente não vê, né? Que é o amor de Deus ali na Trindade. A família vem simbolizar isso, vem trazer luz, né? Vem mostrar essa imagem para o mundo. Então é uma missão muito grandiosa, né, que nós precisamos ter conhecimento, aprofundar cada vez mais sobre isso, para que a gente possa viver bem os nossos chamados a ser família, né, e entender que o ser família não diminui a potência de se santificar. Então nós não escolhemos uma estrada em que, nossa, eu vou viver uma vida religiosa e aí eu vou viver uma intimidade com Deus, eu vou me santificar e eu vou entrar no céu e eu vou só ser família. Não existe esse só ser. O grau de importância é o mesmo, a potência de santificação é a mesma, quando nós vivenciamos esse sacramento na forma que ele é sonhado, né? Na forma que Deus sonhou. Sim, sacramento, como é todo sacramento, é um sinal visível daquilo que é invisível. E nós, como esse reflexo, imagina, imagem e semelhança da Trindade. Né? O casamento mostra muito isso também, né? Essa imagem da Trindade, né? A Trindade que são três pessoas, nenhum só Deus, essa comunhão de pessoas. Né? No sacramento do matrimônio a gente vê isso, né? O homem e a mulher, né? Quando casa se tornam uma só carne, né? Esse amor entre os dois gera uma terceira pessoa. Tipo assim, é lindo de ver isso, a comunhão a qual nós somos chamados, né? Essa comunhão que é esse reflexo da Trindade. E lembrando que o sacramento se difere em muito em relação a uma união meramente civil. Então não é a mesma coisa, né? Hoje a gente tem uma questão de conceito, né? O mesmo conceito é usado para várias coisas e muitas vezes quando tem essa questão conceitual a gente acaba às vezes perdendo o real entendimento daquilo que é. Então o casamento sacramentado não é a mesma coisa do que uma união meramente civil. É algo que é profundamente espiritual, é elevado, né? É algo que tem sim, atinge diretamente a nossa vida física, humana, mas também atinge a nossa alma. A gente vê que o casamento é algo religioso desde o princípio. Até em outras culturas tem esse âmbito religioso do casamento. É que com a modernidade, todas as coisas que foi acontecendo, não só a modernidade, né? Antigamente ainda tinha também aquilo que eles chamavam de repúdio. Né? Depois nós vamos falar até um pouco mais para frente, né? que Jesus vai e condena isso. Né? Tipo, mas se houver algo, pode repudiar um homem, repudiar a sua mulher. Né? E com o tempo foi vindo. E hoje, né, é divórcio, casamentos, poligamia, né, tudo isso, mas não, como diz Jesus, no princípio não era assim. Aí tanto é que uma das coisas que nós queremos trazer agora, o primeiro ponto, está até no papel aí, é uma passagem e ao mesmo tempo para a gente entrar nessa questão da diferença, né, que é um matrimônio, né, um sacramento de algum casamento assim que não é, vamos dizer assim, não é cristão, entende? Eu vou ler aqui em Tobias, capítulo 6, versículo 16. O anjo respondeu-lhe: Ouve-me e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam, banindo Deus de seu coração e de seu pensamento, e entregam a sua paixão, como o cavalo e o burro, que não têm entendimento. Sobre estes o demônio tem poder. Tu, porém, quando te casares e entrares na câmara nupcial, viverás com ela em castidade durante 3 dias, e não vos ocupareis de outra coisa senão de orar juntos. Ou seja, um casamento verdadeiramente cristão, verdadeiramente católico, é esse que tem Deus no centro, né? A oração ali junto do casal. Né? E a gente vê aqui nessa passagem de Tobias, né, e Sara, nesse livro que é tão bonito, né, e representa tão lindamente ali uma história ali de amor, de casamento. Né? Essa mulher que sofria tanto,
né, que realmente é impressionante até a história, né? Todos que iam para se casar com ela, para se relacionar com ela, morria, né? E tem essa história, tipo assim, imagina isso, esse combate espiritual, entende? Ou seja, quando eu dou brecha para o mal, quando eu dou brecha para a ação do demônio, ele vai vir para destruir o casamento. Aí quando apareceu ali Tobias, um homem de Deus, um homem do qual São Rafael, né, um arcanjo, que inclusive intercede pelos casais, né, padroeiro dos casais do casamento, levou esse homem de Deus para ela. E a partir dali, eles venceram o mal. Eles venceram o mal juntos, porque a ordem era essa, em primeiro lugar, buscar a Deus. Aí aqui ele fala, quem que o demônio tem poder? É que eles vão se entregar simplesmente à paixão, né? Como a gente vê, né? Pagãos, pessoas que não creem em Deus, se entregam realmente pela questão da carne física, né? Atração, pelo prazer, né? Aí, tipo assim, não está sendo fundamentado sobre a rocha, se for só por mero prazer, por mera atração física, entende? Tem que ter essa união maior que se dá pela oração, se dá para essa centralidade em Deus. E é tão importante a gente ressaltar isso, porque a união matrimonial é sim uma união física, passa pela união dos corpos, mas não pode ser só isso, né? Infelizmente, quando a gente para ver quantos casais com 30, 40 anos de casado, e que aí o filho vai sair de casa e não sobrou nada ali. Não tem mais um diálogo, não tem mais companheirismo, não tem mais sentido, né? A gente tem percebido nos nossos tempos muitos divórcios de casais de 25, 30, 40 anos de casamento. Porque foi se esvaziando tanto ao longo do tempo, né? Foi se perdendo tanto aquele sentido, aquela união, aquele amor que foi construído, que depois que os filhos saíram e não sobrou mais nada, né? Porque a gente sabe que a questão física ela tem uma data de validade. Né? Então, assim, a gente não vai, com o passar do tempo, que vai ficando todo o resto que se construiu na alma, que se construiu, todo esse amor que se construiu ao longo do tempo, e que a base é Deus, cuja base é Deus. Né? Então, o matrimônio fundamentado, sacramentado em Deus, em que se tem uma vida de oração, que se tem uma busca por cultivar esse amor, ele vai permanecer, que o demônio não pode tocar. Então, assim, sobre esses o demônio tem poder, sobre aqueles que se unem unicamente pela questão física, sobre esses o demônio tem poder, sobre um casal sacramentado, não. Sim, a gente até falava quem é a gente para falar sobre casamento, né? Tinha que falar aí o Sérgio, né? A gente vê Frutos, a Patrícia, né? Vocês aí que tem muito mais experiência que nós, vocês podem falar mais sobre isso, tipo, nossa, perseverança, né? Independente de quantas lutas vocês estão aí, né? Estão perseverando, e isso já é uma pregação, né? A gente sempre, quando a gente vai assim, ver numa missa que tem aquela bênção de casal, 40 anos de casado, 50 anos de casado, aquilo ali já é uma pregação, já é um testemunho, e sempre nós espera eles, né? Chega lá, vai lá para dar parabéns para eles, e aí, o que é? Qual que é o segredo? Né? E é interessante. Todos eles falam Deus, né? Todos eles. É tipo assim, é Deus em primeiro lugar e o diálogo, né? Tipo, acho que a maioria fala isso, tipo assim, esse é o segredo. Esses dias mesmo lá, o Sr. Josmar na paróquia, lá aqui, 51 anos de casado, falando, nossa, a gente nunca brigou, a gente sempre dialogou. Tipo, é isso, assim, sabe? Pessoas ali de Deus, e que a gente vê um casal assim unido tanto tempo, fala, pô, não precisa falar mais nada, já entendi. Tipo assim, é isso, entendeu? Porque há algo sobrenatural disso, ainda mais hoje, né? Qualquer coisinha nós implica com o outro, qualquer coisinha nós tá bravo, não só em questão de casal, mas tudo, coisas que se desfazem, de repente o matrimônio, que é tão atacado, perseverar desse jeito, já é um sinal visível nesse mundo que está tão corrompido, tão descrente disso. Então, por isso que o casal tem essa missão profunda de testemunhar isso. Falar, é possível sim, o amor é possível, por mais que hoje a coisa tão, um amor líquido, né, que fala, né, algo assim que acaba, que dissolve, né, um amor que é eterno enquanto dura, né, essas coisas, tipo, não, tipo, é possível a gente testemunhar isso, né, e o segredo, tipo assim, tá nesse fundamento, né, Jesus mesmo falou, né, construir a casa na rocha, né, aí vai vir vento, vai vir enchente, vocês que têm mais tempo de casado sabem dos ventos, enchente que veio, mas tá de pé, né? É isso mesmo. O catecismo tem uma parte muito bonita, lá no parágrafo 1603, falando sobre a vivência do sacramento do matrimônio. A íntima comunidade da vida e do amor conjugal foi fundada pelo Criador e dotada de leis próprias. O próprio Deus é o autor do matrimônio. A vocação para o matrimônio está escrita na própria natureza do homem e da mulher, tais como saíram das mãos do Criador. O matrimônio não é uma instituição puramente humana.
apesar das numerosas variações a que esteve sujeito no decorrer dos séculos, nas diferentes culturas, estruturas sociais e atitudes espirituais. Tais diversidades não devem fazer esquecer os traços comuns e permanentes, muito embora a dignidade dessa instituição nem sempre e nem por toda parte transpareça com a mesma clareza, exige, no entanto, em todas as culturas, um certo sentido da grandeza da união matrimonial, porque a saúde da pessoa e da sociedade está estreitamente ligada a uma situação feliz da comunidade conjugal e familiar. Então isso é muito importante, muito importante mesmo, porque o próprio Deus criou, o próprio Deus desejou, e a gente percebe, é um reflexo na sociedade. A saúde da pessoa humana está intimamente ligada com a realidade familiar daquela pessoa. Então, uma pessoa que você vê às vezes muito insegura, muito desorganizada emocionalmente, quando você vai investigar, ela vem de uma estrutura familiar desorganizada que não proveu uma segurança. Então, assim, nós falamos, é muito comum essa fala hoje de precisamos mudar o mundo, precisamos de um mundo melhor. As ideologias tentam isso loucamente, né? Cada uma com a sua receita, mas a receita, a base disso está na família. Alguém que vem de uma família estável, em que se aprende valores, e que se aprende segurança, em que se aprende o verdadeiro sentido do amor, essa pessoa na sociedade ela é mais saudável. Na sociedade ela consegue se doar mais, ela consegue ser melhor, né? E a gente percebe isso nitidamente. E a gente trouxe essa palavra é, como diz, a palavra rema, assim, pra gente, pro nosso casamento, né? Foi a palavra que o casamento nós escolheu, né, no Evangelho, que fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. A gente rezou com essa palavra, veio como direção, e a gente pode tocar e pode a cada dia tocar nisso. Né? Essa busca de Deus em primeiro lugar e o resto vir por acréscimo. Né? Isso foi desde sempre, desde o nosso namoro, quando a gente, né, deu o passo do noivado, como foi vindo as coisas. Né? Quando eu vou e busco Deus em primeiro lugar e confio nele, né, que isso entra também na vida de oração do casal, né, ele vai dando as coisas, vai providenciando. Né? Quantas coisas, a gente não tinha nada, né? Marcou noivado, não tinha nada, entendeu? E de repente as coisas vão aparecendo, né? Deus providenciou a casa, providenciou o carro, né? E não é um discurso, teologia da prosperidade, Deus vai te... Não, é real, é concreto, na simplicidade do dia a dia a gente vai percebendo um movimento, né? Uma pessoa ali que ajuda, um familiar que ajuda, um amigo que ajuda, vai acontecendo, né? E de repente foi melhor do que aquilo que a gente planejava. Tudo foi assim, né? No casamento e a cada dia, porque a providência, a providência, por mais que ela venha assim, é material, Deus vai providenciar algo material, só que ela é profundamente espiritual, né? A providência não é só para quem não tem fé, eu vou, trabalho, conquisto aquilo que eu tenho que conquistar mesmo, compro, adquiro, mas quando você confia na providência, já está no âmbito espiritual, você está fazendo a sua parte, não é se você sentar e esperar Deus fazer, você faz a sua parte, mas você vai percebendo, né, espiritualmente um mover de Deus nas coisas, que vai acontecendo as coisas, né, assim como o dízimo, né, outra coisa também que é um tópico de falar que é importante para o casal, viver o dízimo, ser fiel ao dízimo, né, porque igual é outra coisa, é um dinheiro que você dá ali, é algo material, só que é espiritual, entende? Que é oração, o dízimo é oração, né, dar as primícias a Deus, aquilo que é fruto do nosso trabalho eu ofereço a Deus e Ele vai ter esse retorno, entende? Assim como a gente quando faz um exemplo para entender que é questão material, mas é espiritual, o jejum, né? Por exemplo, o jejum, se eu vou e consagro um jejum a Deus, eu estou fazendo algo físico, deixando de comer alguma coisa. Pessoas que por causa do corpo faz regime, estão fazendo a mesma coisa que eu, não é? Só que eu estou consagrando a Deus, ou seja, é diferente, é algo espiritual. Assim é a providência, assim é o dízimo, assim é a ação de Deus na nossa vida. Exatamente, é muito importante falar dessa questão da providência, de buscar a Deus em primeiro lugar, porque acontece muito, até mesmo entre casais católicos, de depois que assumirem a vivência do matrimônio, não se esquecerem, deixarem para segundo plano e às vezes acabarem se perdendo no meio das preocupações, dos problemas, né? Então, assim, nós somos chamados a não deixar Deus, muito pelo contrário, na hora da dificuldade, ao invés de sair desesperado para tentar resolver com as suas próprias forças, não, é aí buscar Deus com mais intensidade.
né? Nós somos chamados a ser filhos, a viver esse amor filial. O sacramento do matrimônio precisa nos levar mais para Deus. As dificuldades da vivência matrimonial precisam nos levar mais para Deus, senão não tem sentido, né? Senão eu estou vivendo tal como os pagãos, né? E não é esse o chamado para nós. Então, assim, busque em primeiro lugar, que o Robson tá trazendo, né? É um testemunho que nós temos mesmo na nossa vida. Dá para contar milhões e milhões de providências que já acontecem, que acontecem até hoje, né? Todos os dias. Mas é isso, quando você tem um coração com esse desejo de buscar a Deus, de ser mais íntimo de Deus, de falar sobre Deus, as coisas nas nossas vidas elas vão se movendo também. E nós vamos percebendo uma fortaleza maior para lidar, até mesmo não só na questão material do dinheiro, né, mas também na questão emocional. Quantas dificuldades que nós temos do ponto de vista emocional e que o próprio Deus vem fortalecendo para que a gente lide bem com isso, com as dores, com as inseguranças, com os medos, com os sofrimentos, com os lutos, né? Então, assim, Deus ele provê de toda forma, né? Emocionalmente, espiritualmente, materialmente. Saber lidar bem, né, diante dos problemas, né, das dificuldades ali, você ter sabedoria para lidar, né, tanto na sua casa, no seu trabalho, com a família, né, Deus vai iluminando, porque o que Jesus falou, né, a gente está no mundo, né, a gente está no mundo, não tirou do mundo, a gente não é, tipo, é consagrado, está só em ambiente de igreja, não, nós está no mundo. E aí quando a gente vai e tem essa busca, ele vai nos iluminando nesse mundo, né, no meio desses problemas. E é claro, o problema vai vir de todo jeito, né, a questão se eu vou estar com Deus ou sem Ele, né, fugir não vai, quem não tem fé vai ver problema também, não vou para a igreja não, porque, nossa, cruz, né, dificuldades, esse povo aí, só coisa, esses povos de igreja, não vai, então vai viver lá fora, mas o problema vai vir todo jeito, não tem escapatória. A diferença é o que a gente faz com esse problema. Vamos olhar para a vida de Santa Diana. Santa Diana perdeu a vida, ela morreu num parto. Quantas mulheres nós sabemos que morreu num parto também? E que aí, a partir dessa experiência de luta, essa experiência extrema, sofrida, a família toda se desorganizou, não conseguiu superar o luto, se afundaram na depressão, na tristeza. Na família de Santa Diana, aquele sinal de aquela dor profunda, aquela morte se tornou vida, né? A família dela permaneceu e ela hoje intercede. Quantas mulheres já alcançaram graças através da vida de Santa Diana, através da intercessão de Santa Diana? Então, quando a gente coloca as coisas diante de Deus, é a mesma situação, né? Igual, realmente, não é reza que vai dar tudo certo. Não, vai continuar acontecendo problema. Só que a diferença é que o resultado desse problema é outra coisa, né? Então, assim, a forma que a gente sai desse problema, a gente sai diferente. A gente consegue transbordar a vida e não tristeza, não morte. Sim, e a vida de oração a gente trouxe aqui algumas coisas, que é a Santa Missa, né, o ápice, né, que a gente tem que buscar, né, buscar o domingo, mas o máximo que a gente conseguir, né, na semana, né, diante das realidades, dos problemas, tentar lutar mesmo para ir na missa, que esse é o alimento, né, tão bonito esse no sacramento do matrimônio, né, a gente vai lá e já tem aquela, né, o padre até fala, né, a primeira refeição juntos, né, e é a Eucaristia, né, ali que tem que estar a centralidade, é o alimento que vai nos fortalecer. Uma vida eucarística, né? Buscar o sacrário, buscar Jesus na Santíssima Eucaristia. Não sei se é Dom Bosco, não lembro quem que fala, que é como o sol você se apresentar diante da Eucaristia. Você não sai igual, né? Aparentemente, por fora, pode parecer que está sendo a mesma coisa, mas você sai dali diferente, você sai dali fortalecido, né? Então, é essa força para lidar com a vida, para dar conta da vida, a gente vai receber aonde? Diante da Eucaristia. Né? Então, assim, o casal católico ele precisa de uma vivência sacramental, ele precisa de uma vivência eucarística, né? Precisa de uma vida eucarística, de estar sempre diante de Jesus. Sim, a família como essa igreja doméstica, né? Tipo, a missa, no final tem o quê? Tem a bênção, que é uma bênção de envio, né? Tanto é que missa também tem esse sentido de missão, né? De envio. E ali quando a gente recebe aquela bênção de envio é para isso, para a gente ir e viver eucaristicamente, vamos dizer assim, em casa, né, na família, onde a gente tivesse essa extensão. Por isso a vida eucarística. E aí as orações do dia a dia, né, a vida de oração do casal, né, tipo, a gente preza muito isso, né, tipo, a oração da manhã, né, para iniciar o dia, ele já começar rezando, antes de cada refeição ali, agradecer, pedir que Deus abençoe aquele alimento, aquela providência ali,
né, na hora de dormir, agradecer pelo dia, né, exame de consciência. Né, e até uma coisa, quando a gente estava pensando nisso, né, que a gente pensou em falar, é de não desistir, sabe, de perseverar, porque muitas vezes não acontece do jeito que nós quer. Tipo assim, não tem noção quantas vezes nós já começou a fazer, por exemplo, a liturgia das horas, fazer pelo menos o horário da manhã e da noite, mas quantas vezes a gente para, né, beleza, fica um tempo sem fazer, depois começa de novo. E é isso, sabe, a perseverança, essa luta, porque tem dia que talvez não é como programado mesmo, né, não deu, não rezamos ontem à noite, mas não desistir disso, sabe, privar mesmo, se não conseguir, vamos lá, começar de novo, né, porque por mais que saia dos planos, mas começa de novo. Né? Com certeza, não se acomodar. Né? Então, assim, que vai dar certo todo dia, não vai não, mas que a gente vai tentar todo dia, Né? Então, assim, esse colocar Deus no centro já inicia aí, né? Nessa busca e nesse desejo profundo de estar em comunhão, de estar junto com Deus. Sim, e faz parte da dimensão também, que é uma dimensão espiritual, que é o perdão, né? O reconciliar, né? Até a passagem, né? Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. E isso é muito importante também, por mais que, vamos dizer assim, não briga, né? Tipo, brigar, né? De xingar e tal, mas tem os desentendimentos, né? E aí é isso, precisa de reconciliar, a gente precisa de saber começar de novo, dialogar, né? Explicar, não gostei disso e tal, começar de novo. E até engraçado, esses dias mesmo, né? A gente viveu isso lá, teve uma situação de manhã e tal, e eu fiquei bravo lá, irritado, e eu já tava saindo de casa bravo mesmo, assim, sabe? Tipo assim, sabe? Talvez nem olhar na cara e falar um tchau seco, assim, entendeu? Tchau. Tipo assim, ó pra você ver como que é, logo de manhã, a gente rezar, tomar café, de repente, né, conversa com coisa que não concorda, e aí ela já me barrou ali, sabe, tipo assim, não deixou eu ir não, falou, não vai trabalhar assim não, entendeu? E ali a gente foi, já se abraçou, o abraço parece que cura também, né, a gente abraçou, aquele abraço ali parece que quebrou todo aquele bloqueio, aquele orgulho, né, sabe, e aí eu já expus, né, o que eu tinha sentido, ela também expôs e resolvemos, tipo assim, já estávamos rindo já ali, né? Aí fui embora trabalhar leve, assim, feliz, e ela também. Agora imagina se fica nisso, já sai ali bravo com ela, tchau, cara. Mas a gente chegar no serviço bravo, ela ia chegar também, preocupada e tal. Acaba com o dia, né? E a gente percebe isso todos os dias, né? Então, tipo assim, a gente sabe quando o nosso chefe brigou com a esposa, porque o dia do serviço é um terror, né? Então, assim, a gente vivencia isso. Então, a família impacta diretamente na sociedade. Então, assim, se eu sei que o perdão é uma dimensão tão importante, se eu sei que eu estou com essa pessoa, eu me comprometi diante de Deus a estar com Ele, a construir uma vida com Ele, é meu companheiro, sabe? Às vezes eu vejo muitos casais que se comportam como dois rivais, que ficam um tentando provar uma coisa pro outro, um tentando aparecer mais que o outro. A gente é companheiro, a gente tem que estar junto. E vai ter dias que é mais fácil pra mim, esse dia foi eu. Mas quantas vezes também que é eu que estou mais nervosa e que é ele que precisa segurar as pontas. Então, quando a gente tem essa noção de que, olha, é meu companheiro, né? Ele não é meu rival, ele não é meu inimigo, não, é meu companheiro. O dia que ele não der conta, eu vou estar ali, eu vou dar conta por ele. Da mesma forma que o dia que eu não dou, ele dá conta por mim. Então, a gente tem que ter sempre essa busca de crescer junto, de estar junto, né? Tipo assim, graças a Deus, por graça de Deus mesmo, isso não é graça nossa que a gente consegue fazer isso, é puramente Deus. Mas a gente não tem isso de ficar um provocando os outros, nem em brincadeirinhas bobas, né? Então, assim, de ficar provocando, de ficar cutucando. Se eu sei que tal coisa incomoda ele, eu não vou ficar cutucando. Se eu sei que tal coisa machuca ele, eu não vou ficar lá cutucando, não vou fazer brincadeirinha na roda de amigos, não vou fazer brincadeirinha no almoço de domingo, porque eu sei que machuca. E aí o nosso conseguir se perdoar na hora do aperto começa nisso, na não brincadeirinha, né? Na não provocação que eu fiz durante o dia. Então a gente tem que lutar muito e pedir a graça de Deus, porque pela graça de Deus é possível isso. O tanto que é triste, assim, até feio de ver, se talvez está no serviço uma roda assim, e a pessoa fala mal da esposa assim na roda, né? Muitos expõe, né? Esposa, ou esposa expõe o marido. Então, tipo assim, no nosso meio não há isso, não deve ter isso. Não deve ter isso. Mesmo que você pode estar muito brava, você pode estar louca de raiva, mas tipo assim, não exponha seu marido dessa forma. Não exponha a intimidade da sua casa em rodinhas, porque isso é muito sagrado. É algo que é muito santo pra gente expor de uma forma tão vã, assim, para pessoas que não vão olhar para aquilo e vão rezar por vocês, mas vão também jogar suas próprias decepções, vão jogar suas próprias tristezas.
Então a gente tem que saber onde a gente vai expor o nosso sagrado. E geralmente o melhor lugar para a gente expor o nosso sagrado é diante do sagrado. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com quem que conversa. Eu não vou conversar de uma discussão, de uma divergência que eu tenho com o Robson, com a minha amiga que está com o casamento todo lascado. Por quê? Porque ela vai começar a projetar as dores dela em cima de mim. E aí ela vai começar, ao invés de me ajudar, de me chamar a atenção para, você precisa rezar por ele, você precisa conversar com ele, ela vai falar o quê? Não presta mesmo, não sei porque você ainda tenta. Então a gente tem que saber onde a gente expõe. A realidade que acontece na nossa casa é algo muito sagrado, é santo, e a gente não pode expor em qualquer lugar. E aí a gente entender também qual que é a parte de cada um. Na teologia do corpo vai trazer, São Paulo II vai trazer que o homem é o poder e a mulher é a ternura. Até se você quiser falar dessa parte, você fala bem essa parte. E o ser a ternura não é ser fraca, não é ser mole, não tem nada a ver com isso. É porque a mulher tem um jeito de ver a vida que é diferente do jeito de ver a vida que o homem tem. Então o homem por muitas vezes é muito prático. E na praticidade, na objetividade, ele perde detalhes muito importantes. Não porque eles são insensíveis, não são, eles só não estão vendo mesmo. Então tem coisas que acontecem às vezes na questão de família, ou você magoou sua mãe, você não precisava ter falado daquele jeito. Você acha que, não é que ele fez isso porque ele é ruim, eu vou chegar lá e falar assim, olha o que você fez. Não, amor, você não acha que você exagerou? Não acha que faltou um pouco? Nossa, eu acho que eu vi seu irmão, às vezes já aconteceu isso, né? A gente chegar às vezes na casa da família, nossa, fulano tá com a carinha diferente. Vai lá perguntar se aconteceu alguma coisa. Vai lá ver se tá tudo bem. Então, assim, quando eu tô posicionada no meu lugar, quando eu não tô disputando com o Robson quem é melhor lá em casa, ou quem pode mais, ou quem manda mais, ou quem manda menos, quando eu tô realmente posicionada no meu lugar, eu consigo vivenciar a minha vocação de forma plena. Então a mulher, na sua sensibilidade, ela tem realmente mais capacidade de ver esses detalhes de como o outro está, de como o outro ficou com aquilo que eu falei, do que está acontecendo. Então a gente precisa, assumindo cada um a sua posição, a gente precisa se ajudar e dar um toque, amor, faltou isso, acho que podia ser dessa forma. Da mesma forma que eu sou extremamente indecisa, para mim tem uma decisão muito difícil. Porque envolve toda a parte emocional, que na mulher também é muito... mas eu tenho que tomar tal decisão. Mas vai me magoar fulano, né? Mas é isso, aquilo, outro. Amor, o que precisa ser feito é isso. Entende? O homem posicionado, ele vai saber te dar essa clareza, essa objetividade, quando dentro da gente está tudo bagunçado. Então, assim, cada um tem uma missão específica. Cada um tem um jeito de ser que é específico, que é diferente. E quando a gente coloca isso a serviço da família, quando a gente pega esses dons e ao invés de acusar ou de apontar o que falta no outro, eu complemento, eu direciono, a família ela vai bem. A família ela consegue superar, ela consegue amadurecer, ela consegue crescer, a ponto de que às vezes, por tanto que ele me ensina na organização, na objetividade, às vezes eu consigo adotar isso até sozinha. De tanto que eu te mostro essa questão mais emocional, às vezes ele consegue ver até sozinho. Não é isso? E por isso que fala assim, questão do homem e seu poder, não é questão de gerar briga, a guerra do sexo, qual que tem mais poder, não, mas o poder nesse sentido, pela praticidade, objetividade, vamos lá, vamos fazer isso, vamos, entendeu? Ela vai ver esses detalhes, o homem vai pôr em prática, vai lá executar. Então é isso, por isso que é isso, essa dimensão, porque Deus é isso, Deus é poder e ternura, Ele é poder, aquele que faz, aquele que realiza, aquele que manifesta o seu poder, mas ao mesmo tempo que ama, que cuida, nós, como a gente falou no início, essa imagem e semelhança, o casal unido é isso, imagine isso, o poder e a ternura chegando junto, e claro, vai ter características também que a gente vai aprender um do outro, e tem essa questão também, por exemplo, a mulher, por mais que ela tem hora que vai ser mais abstrata, mais sentimental, emotiva, tem hora que eu só preciso escutar mesmo. Que talvez muitas vezes dá problema nisso, porque ela não quer uma resposta. Entendeu? Porque nós é toda objetividade, aconteceu isso no serviço. Tá, amor, então amanhã você vai lá e faz isso. Não, ela só quer desabafar o que aconteceu no serviço dela, entendeu? Aí até irrita, acho, ela chegar querendo dar uma resposta. Tipo assim, até brinca, ele fala, nossa, que sabedoria. Amor, tô preocupado. Preocupa não, amor. Nossa, verdade, amor, não, que beleza de conselho, né?
Tipo assim, não, tipo, é só escutar, só deixar desabafar, então. Aí é mais ou menos isso. E isso é compaixão, né? Então, tipo assim, é um valor profundamente cristão, é compaixão, é se colocar no lugar do outro, é misericórdia, né? Então, percebe que a família é esse berço ali, esse lugar onde a gente pode viver bem todas as virtudes cristãs, né? Tudo aquilo que Jesus nos ensinou, a gente precisa e deve viver. Que dessa forma o nosso casamento vai bem. Ah, vai bem perfeitamente, zero problema. Não. Vai bem, porque diante de todas as dificuldades que vier, você vai saber se posicionar naquilo. Mas com as dificuldades que tem e que é normal. Eu vou ler um pedaço aqui dessa Familiares Consórcio, que é uma encíclica de São João Paulo II. Vai dizer assim: a família cristã é, portanto, chamada a fazer a experiência de uma comunhão nova e original, que confirme e aperfeiçoa a comunhão natural e humana. Na realidade, a graça de Jesus Cristo, primogênito entre muitos irmãos, é, por sua natureza e dinamismo interior, uma graça de fraternidade, como a chama Santo Tomás de Aquino. O Espírito Santo, que se infunde na celebração dos sacramentos, é a raiz viva e o alimento inexaurível da comunhão sobrenatural que estreita e vincula os crentes com Cristo, na unidade da Igreja de Deus. Uma revelação e atuação específica da comunhão eclesial é constituída pela família cristã, que também por isso se pode e deve chamar igreja doméstica. Todos os membros da igreja, todos os membros da família, cada um segundo o dom que lhe é peculiar, possuem a graça e a responsabilidade de construir, dia após dia, a comunhão de pessoas, fazendo da família uma escola de humanismo mais completa e mais rico. É o que vemos surgir com cuidado e amor para com os mais pequenos, os doentes e os anciãos, com o serviço recíproco de todos os dias, com a coparticipação nos bens, nas alegrias e nos sofrimentos. Eu acho bonito o termo que João Paulo II usa, que é a escola de humanismo, né? Então, assim, a família é onde a gente aprende a ser gente, é onde a gente aprende a ser humano, né? Tá marcado ali no catecismo? É a primeira escola, é o primeiro hospital, né? As primeiras aulas de economia a gente tem na família. Então, assim, ali é o lugar, né, naquele seio familiar, é onde a gente aprende tudo. É onde a gente aprende a olhar para a vida, né? Por isso que é tão importante. Por isso que a gente precisa valorizar tanto as nossas famílias. Porque alguém que sai de uma família em que xingar, em que humilhar o outro é normal, o que você acha que a pessoa vai fazer fora de casa? Porque isso foi normalizado ali para ela, né? Então, assim, nas nossas famílias católicas não deve ser assim. Nas nossas famílias nós devemos ensinar os valores mesmo, os valores cristãos. Não? É porque tem uma parte do catecismo que fala isso, né? Que a família é o primeiro tudo. Né, onde a gente forma ali, é onde a gente forma um novo ser humano, mas é onde a gente se forma como gente também. Eu sempre falo pro Robson, né, a melhor hora do dia é a hora que chega em casa, porque é a hora que a cabeça descansa, sabe? E ali fora é tanta luta, tanto problema, tanta dificuldade. A hora que você chega em casa, a nossa casa precisa ser esse lar de descanso, onde a nossa alma pode repousar, onde eu posso ser eu mesma, onde eu posso dar minhas risadas, onde eu posso falar das coisas que me afligem, né? E infelizmente não é uma realidade de todos, né? Quantos lugares que é o contrário, né? O serviço que é o meu refúgio. Eu vou trabalhar para quê? Porque eu não aguento mais ficar na minha casa. Porque lá é um inferno. Então as nossas famílias não devem ser assim, né? A nossa família deve ser esse refúgio, é onde eu chego e eu posso... Até que enfim, agora eu cheguei, agora eu posso ter alívio ali. Seguindo no texto de vocês, a gente pegou também um parágrafo do catecismo falando sobre o matrimônio como um ato litúrgico. Então, o matrimônio sacramental é um ato litúrgico, portanto, é conveniente que seja celebrado na liturgia pública da Igreja. O matrimônio introduz no ordem eclesial, cria direitos e deveres na Igreja, entre os esposos e para com os filhos. Uma vez que o matrimônio é um estado de vida na Igreja, é necessário que haja certeza a respeito dele, daí a obrigação de haver testemunhas. O caráter público do consentimento protege o sim, uma vez dado, e ajuda a permanecer fiel. Para que o sim dos esposos seja um ato livre e responsável, e para que a aliança matrimonial tenha bases humanas e cristãs sólidas e duradouras, é de primordial importância a preparação para o matrimônio.
Então, a vivência do matrimônio se dá também na igreja. Ela se dá na igreja junto com o povo de Deus. Um ponto que eu queria chamar a atenção é que nós sabemos que a família está sob ataque. Nós sabemos, né, da luta incessante ali do demônio para atacar as famílias, né, e que isso tem acontecido em larga escala nos nossos tempos. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o remédio que a gente vai dar para isso. Porque muitas vezes, morfina é ótimo, certo? Quando a pessoa está com dor, morfina é maravilhoso. Mas o que acontece se eu dar muito? É fatal. Né? Então, assim, a vivência do matrimônio, ela precisa ser uma vivência comunitária também. Ela também tem uma dimensão missionária e evangelizadora. Ela também tem uma missão fora de casa, não somente em casa. Então, muitas vezes, a gente percebe também que por conta de todo esse ataque da família, a família se fecha, não, nós vamos viver o nosso mundo. E aí, o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo com os outros, o que está acontecendo com as almas, não é de nossa responsabilidade, desde que eu cuide da minha família. Não é bem assim. O sacramento do matrimônio também nos chama a estar na igreja, né? Nos chama também a estar na comunidade. Então, o mundo precisa ver essas famílias. Nós precisamos também, o matrimônio possibilita muito isso, né? Chamar novos casais para estar conosco, né? Nós precisamos, se tem filho na escola, conversar com as mães, né? No trabalho, falar sobre... Eles falam tão mal do casamento, né? Que a gente também seja um remédio ali de mostrar que não, é bom casar sim. Entende? Então, assim, a nossa vivência familiar não pode ser isolada, fechada, dentro da nossa casa, da nossa realidade. Nós precisamos também olhar para as almas que têm se perdido muito, né, amor? De ser esse contato. Sim, é não deixar de servir, né? Usar os seus dons, né? Usar daquilo que Deus te chama, né? Igual, né, a gente vê aqui, né, o pessoal do instituto vai e deixa suas casas para vir aqui, chegar mais cedo, arrumar, e vai, prepara a aula, faz as coisas, faz retiro. Tipo, é isso, servir, sabe? Até João Paulo II traz aqui, né, visitar os doentes, os anciãos, com um serviço recíproco todos os dias, com participação dos bens. É isso, não deixar de fazer caridade, não deixar de ir até os outros, preocupar com isso, né, com a salvação das almas, com a formação das pessoas, né, com a conversão das pessoas. Porque o que ela falou é verdade, deixa eu blindar aqui minha família e aí o mundo que fica para lá, eu estou protegendo aqui. Não, é perigoso, né? Por isso que é esse ir para fora, né? O casal juntos indo para fora, essa potência também, né? Essa potência lá fora, porque senão a gente, nesse dia a gente até falava, porque senão é um investimento, imagina, um investimento gigante ali, talvez ali tem um filho ali, e aí infelizmente acontece isso, né? Tipo assim, de pessoas ali que foi, pessoa da igreja a vida inteira, mas de repente o filho se perdeu, infelizmente, né? Aí imagina tudo aquilo que eu investi a minha vida inteira, e aí muitos vão entrar, tipo assim, vai entrar em desânimo, depressão, é muito triste isso, infelizmente. Né? Isso é caridade também, né? Uma forma de ensinar caridade bem prática é isso, é você se importar com o outro, com a realidade do outro. Né? Então, assim, tem famílias que realmente estão sofrendo, não é só pessoas mal intencionadas, né? Então, tem as pessoas boas e as pessoas mal intencionadas. Não, tem famílias que sofrem por falta de instrução, sofrem por falta de não ter tido um encontro como nós estamos tendo aqui para falar sobre a fé. Sofrem porque nunca souberam o que é o sacramento do matrimônio, que não sabem a unção que existe sobre cada homem, cada mulher, né, no sentido de interceder pelo outro, de rezar pelo outro, de rezar pelos filhos. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa dimensão comunitária nesse sentido de caridade mesmo. Quantos será que hoje não sofrem porque nunca escutaram que o sacramento é um dom de Deus, é uma graça de Deus que está sobre nós? A gente vê, igual a gente conhece isso, né? Casais, mães que sofrem tanto com o filho, mas está ali fiel, está ali lutando, continua, vai na igreja, vai na missa, serve e ajuda, porque é até para ela ajudar outras mães. Né? Entende isso? Talvez Deus ali vai usar dessa pessoa que sabe o que está sofrendo para chegar uma mãe que está com um filho assim, nossa, eu sei o que é, eu vou te ajudar. Né? E é lindo isso, né? A gente tem, esses dias mesmo, acho que foi numa pregação que eu estava ouvindo, que fala disso, né? De tipo, a pessoa está ali, está lutando, está indo, e ele até cita aquilo lá, né? Do profeta não é reconhecido em sua própria casa. Né? Muitas vezes isso também né? Chega a ser uma tentação isso. Tipo assim, o demônio fala lá, ó, o que resolveu tudo isso aí? Olha lá, ó, tá perdido lá na sua casa, entende? Mas não, o que você vai fazer? Você vai perseverar.
né, que ele até fala assim, ele cita que é tipo assim, você vai salvar então, tá bom, não deu certo aqui, mas então não vou deixar de salvar outros filhos, né, filhos de outras mães, que um dia Deus vai providenciar alguém para estar lá para ajudar o seu filho, né, você vai continuar ali dando o seu melhor, você vai continuar ali ajudando aqueles que estão fora, mas um dia vai chegar a hora dele, um dia vai chegar a hora ali daquele do seu familiar, e todo mundo tem, né, a gente tem nessa situação em casa, irmão, né, pessoa que, pô, não tem como fazer nada para ele vir, mas nós permanecemos. E falando, a segunda página de vocês vai falar sobre a parte central e principal do matrimônio, né, da celebração do matrimônio. Então, essa parte, se houver mudança, se ela não for feita, isso torna o matrimônio nulo, né? Então, isso é necessário durante a celebração para que se aconteça a graça mesmo do sacramento, né, que é a parte do diálogo e a parte do consentimento. E essas partes, elas evidenciam a dimensão livre, total, fiel e fecunda do matrimônio. Sem essas 4 dimensões, não há sacramento. Não há essa união dos corpos, não há esse se tornar uma só pessoa, não há esse grande mistério, essa grande graça de Deus, né? Então, eu trouxe integral para vocês, para a gente ir vendo junto. Então, isso vem do cerimoniário? Não é cerimoniário. Do livrinho lá do padre mesmo, que ele usa na celebração do casamento. O celebrante vai começar, e é interessante que o sacramento do matrimônio é o único sacramento em que não é o padre que celebra. Quem celebra o sacramento do matrimônio são os noivos, né? O padre ele só assiste, então ele é uma testemunha ali, né? Ele assiste e abençoa o nome da igreja, mas quem celebra esse sacramento são os noivos, né? O homem e a mulher que está ali. Então o celebrante vai começar perguntando: viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto, perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Aí o casal precisa responder: sim. Se tem um não ali, acabou o casamento. Já não tem. Então eu não posso me casar porque a minha mãe está me pressionando. Eu não posso me casar porque alguém está me pressionando. Porque eu não aguento mais ficar na minha casa, eu quero sair logo dali. Então não pode ter uma situação externa que me pressione a tomar aquela atitude, né? Porque o casamento ele precisa ser livre. Eu preciso lá estar em plena consciência e me entregar livremente para esse homem. Então, essa é a primeira dimensão. Quer continuar? Abraçando o matrimônio e prometer amor e fidelidade um ao outro, e é por toda a vida que prometeis, aí aqui a gente já vê a questão do fiel e do total, né? Porque promete amor e fidelidade um ao outro, e é por toda a vida, ou seja, total, né? Não é, aí entra a questão da indissolubilidade, né? É total, é toda a vida, até que a morte separe. O próprio Jesus falou, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Isso é muito importante, porque não existe divórcio em casamento católico. Por quê? Porque eu estou indo livremente lá me entregar. Então, assim, falou, acho que mais no outro texto que a gente estava lendo, fala sobre a preparação do matrimônio. A preparação do matrimônio é algo que tem que ser levado muito a sério, né? Então, graças a Deus, a nossa diocese tem adotado a gente esqueceu o livrinho, né? Então, assim, a diocese hoje tem adotado uma formação dos noivos muito mais profunda diante da seriedade disso, né? Então, antes nós fazíamos em um encontro, geralmente era um encontro, né? Um dia de domingo em que os noivos iam e escutavam as pregações, escutavam a formação, e aí a partir disso já se podia, né? Já se considerava preparado. Hoje não é feito mais dessa forma. Hoje nós temos que passar por 12 encontros em que vai se meditar todos os aspectos do matrimônio, todas as exigências, tudo aquilo que é o proposto. Por quê? Porque é muito sério. Então, assim, para eu exercer psicologia, hoje eu precisei estudar 5 anos. E preciso continuar estudando o tempo todo, né? Então, a gente tem que estuda e lê mais, e faz pós, e faz isso, faz aquilo. Para casar, que é uma decisão da vida toda, porque amanhã eu posso cansar de ser psicóloga e fazer outra coisa. Entende? Mas para casar, que é um compromisso que eu faço a vida toda, não se tinha todo esse cuidado, não se tinha essa preparação. Então, por isso que hoje a igreja tem se voltado muito para isso, né, amor? Para esse cuidado com os noivos. Porque o noivo ele tem que saber, ele tem que conhecer a pessoa que ele está indo para o altar. Então, assim, o pessoal fala assim, mas você só descobre mesmo a hora que casa. Mentira!
Não tem isso. Então, tipo assim, o Robson não se transformou numa outra pessoa depois que eu casei com ele. Eu sabia exatamente quem ele é. É claro que detalhes a gente só vê depois que casa mesmo. Mas o cerne, a pessoa que ele é, eu não tive nenhuma surpresa depois do casamento. E nós não podemos ter. Então, o período do namoro serve para isso. Serve para que eu entenda quem é essa pessoa, que eu entenda as potencialidades, as limitações dele. Né? Eu vejo a realidade familiar dele e eu entendo se isso dá ou se isso não dá. E aí, entendendo, né, tendo esse discernimento, aí eu vou diante de Deus e assumo esse compromisso. Então, por isso que o compromisso ele é feito por toda a vida. Porque precisa ser um ato consciente, um ato preparado. É algo que realmente eu gastei tempo ali, eu me esforcei para aquele momento. Esse livrinho é muito bom mesmo, sabe? Graças a Deus. E é bem fundamentado, assim, nos documentos, em tudo aquilo. E coisas bem práticas, né? Um casal muito sério que montou. Até questões financeiras, assim, traz de tudo, todos os âmbitos, assim, sabe? Muito bem. E aí, a pergunta que fala da fecundidade do matrimônio: estás disposto a receber com amor os filhos que Deus nos confiar, educando-os na lei de Cristo da igreja? Sim. Então, nós também, quando nos casamos, precisamos estar abertos à vida. Isso é indispensável para a concretização do matrimônio, do sacramento do matrimônio. Então, eu preciso estar aberto para os filhos que Deus vai, os filhos que Deus vai mandar, né? Os filhos que Deus vai confiar. E, às vezes, para os filhos que talvez Ele não vá confiar. Então, assim, a gente vê vários extremos, né? A gente vê as pessoas que querem se casar e já casam falando porque eu vou ter 14 filhos. E é maravilhoso isso, né? E, às vezes, não vai vir 14 filhos, né? Então, assim, tem aquelas pessoas que falam, vou ter um casal e só. Então, assim, gente, essa decisão, ela tá na mão de Deus. Né? Então, assim, a gente precisa... Ser aberto à vida é tudo. É falar aberto à vida, você tá doido, 10 filhos. Não, aberto à vida pode ser 10, pode ser 2, pode ser nenhum. Pode ser nenhum. É aberto à vida, o que Deus quer. Então, assim, é muito séria essa questão. A gente nem vai entrar nela, porque dá outro curso só dessa questão. Então, assim, o matrimônio ele precisa ser fecundo. Então, a gente precisa estar aberto à vida, a gente precisa estar aberto às almas que Deus vai nos confiar, tanto as almas em relação a filhos, quanto as almas que Deus vai nos confiar na vida também. Né? As almas que Deus me confia no meu trabalho, as almas que Deus me confia na família. Né? Então, o meu matrimônio ele precisa gerar frutos, ele precisa gerar vida, ele precisa gerar santidade em mim e nas pessoas que convivem comigo. Né? Novamente, é uma dimensão comunitária, missionária também. Então, isso a gente já percebe toda a seriedade, que vocês entendem que na celebração do matrimônio, né, já está tudo ali, já está bem claro, não tem uma surpresa, não. Tudo isso fica bem claro na celebração. E muitas vezes é o despreparo com que se chega na celebração do matrimônio que causa tudo isso. Mas a igreja sempre é muito clara diante da importância, da grandeza, diante do compromisso que a gente assume. E aí vem a parte do consentimento, né? Sabendo de tudo isso, prometendo isso publicamente ali diante de Deus e diante da comunidade. Aí entra a parte do consentimento, que é essa entrega mesmo, né? É o contrato que a gente faz, né? Ou seja, essa declaração de amor que para mim... que acontece no sacramento. Exatamente, que para mim é a mais linda declaração de amor. Né? Então, o celebrante agora convida vocês, caros noivos, a se darem as mãos e firmarem a sagrada aliança do matrimônio, manifestando publicamente o seu consentimento. E aí, eu te recebo por minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de nossa vida. Eu só ia comentar que é isso, né? Que essa é a parte do sacramento mesmo. Igual ali acontece na missa, né? Quando o padre fala isso, o meu corpo, né? Que é a hora que acontece a consagração ali, o ápice ali do sacramento, esse é o ápice. O sacramento acontece com essas palavras, né? Eu te recebo. E isso é muito forte, né? Isso demonstra já a doação para o outro, né? Porque a gente entra naquela igreja com as nossas famílias, né? A gente entra com os nossos pais e ali eu fui recebida por ele. Eu saí daquela igreja não mais agora, tipo assim, claro que filho nós sempre vamos ser, né? Mas não mais responsabilidade do meu pai, agora responsabilidade dele.
porque ele me recebeu da mesma forma que eu o recebi. Então, é muito forte, é muito profundo tudo isso, né? Então, assim, acontece realmente uma doação de vida, uma entrega. Então, assim, é muito sério e é muito bonito. Não, e é bonito mesmo, porque aquilo lá que dá 10 no início da Bíblia, né? O homem deixa seu pai e sua mãe e vai se unir à sua mulher. Tipo, é muito forte isso, o sacramento, e o rito é todo bonito, né? De repente vem, né, o pai trazendo ela, assim, é um momento realmente muito emocionante, né? Todo simbólico, ele vem trazendo ela ali pelo corredor, né? Vai falar filha, né? Aquela ali que é noiva ainda, e de repente me entrega, e eu vou lá receber dele, cumprimentar ele, e depois acolher ela, né? E o beijo na testa, o beijo na mão. É muito bonito esse momento, eu realmente estou recebendo ela ali, entende? É uma missão que é me dada ali, que é dada a ela, tipo, a missão para a gente junto ali, né? Até esse cumprimento é muito simbólico também, imagina como pro pai ali também, né? Deve ser emocionante, gente, tipo assim, menino, minha preciosidade, eu tô te entregando, sabe? Meu tesouro, entende? Tipo assim, cuida dela, cuida bem dela, né? Eu cuidei dela até aqui, agora eu tô te confiando essa missão, né? É muito bonito. E aí acontece, né, o celebrante dá a bênção, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo esse compromisso que manifestastes perante a igreja. Ninguém separe o que Deus uniu. Então, ali está selado, né? Ali está selada essa aliança. Então, e é algo indissolúvel. Um casal consciente que se colocou diante de Deus, tendo entendimento do que é esse sacramento e se comprometeu a se entregar por toda a vida, ele está selado esse compromisso. O que acontece hoje, que às vezes eu acho que tem um mau entendimento e às vezes que as pessoas falam sobre isso sem entender, são os casos de nulidade. Os casos de nulidade, eles são avaliados por um tribunal, né? Um tribunal muito sério, a gente teve contato com eles realmente se esforçam muito para realmente conhecer, entender aquela situação. Mas os casos de nulidade é onde não houve sacramento. Isso que a gente acabou de falar, nesse momento em que foi selado, né, que você se deu, você se entregou e Deus foi lá e abençoou e selou essa aliança, os casos de nulidade é uma investigação da igreja para ver se isso aconteceu ou não. Então, assim, também é outro assunto que rende outro curso inteiro, né? Muito, muito sério, mas assim, geralmente está associado a um não entendimento do que era o sacramento, está associado a mentiras, né? As pessoas que mentiram e aí não foram verdadeiras ali naquilo que falou um para o outro, naquilo que prometeu. Então, são casos específicos, mas a igreja não anula casamento. A igreja comprova, depois de muito estudo, de muita conversa, que esse sacramento ele não aconteceu. Porque depois que foi selado, depois que Deus abençoou e selou aquilo, ninguém mais separa. E separar gera feridas profundas. Então, às vezes, a gente encontra casais muito machucados, assim, casais que estão muito desesperançosos e que acreditam realmente que o divórcio é a única forma. Que acredita que o divórcio vai livrar ela daquela situação. Não livra, gente. Né? Então, assim, é muito sério. Muitas vezes você vê que a separação causa ainda mais feridas do que antes. Então, quando nós temos problema no nosso matrimônio, a nossa saída, como é um compromisso de vida inteira, nunca é sair, pular fora daquilo. É tentar resolver. Né? A partir do momento em que eu estou casada e começa a aparecer crises, é crise de fidelidade, não é mais crise vocacional, não é mais crise disso, daquilo outro, é crise de fidelidade nesse compromisso que eu assumi. Então eu preciso resolver. Então se eu vou buscar alguém que entende, eu vou buscar um profissional, vou buscar um padre, vou buscar alguém para resolver. Mas eu não vou tentar sair daquilo. Não é que anulou, né? É nulo, não existiu. Não existiu. Na passagem, Jesus fala isso, quando eles estão questionando ele sobre o divórcio. Aí ele fala, né? Assim já não são dois, mas uma só carne. Por isso não separe o homem que Deus uniu. Disseram, por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhe, é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no princípio não era assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. Ou seja, é esse matrimônio falso, é esse que não existiu. Não é anular, é nulo, não existiu. Vou só ler a passagem para terminar. Para terminar mesmo.
que essa passagem é muito bonita, né? Quando se fala do casamento, já todo mundo lembra dela, né? Que é em Efésios capítulo 5. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o seja em tudo a mulheres e seus maridos. Aí é briga, né? Mas olha só a missão do homem depois dessa, a partir do versículo 25. Olha aí, homens, a grande missão. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e a igreja se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e a igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Olha só, como a gente falou no começo, esse mistério é grande. São Paulo falando isso. Então eu sei a convicção que eu tenho isso, apresentar ela santa, irrepreensível, sem mácula, sem ruga. Essa é a minha missão. Apresentar minha esposa diante de Deus assim, santa e irrepreensível, sem mácula. Sabe, como Cristo fez com a igreja, dando a vida por ela. E a mulher respeite o seu marido. Ele até brincou, né? Falou, nossa, vamos fazer tudo isso, a mulher só não dá muito trabalho, não. Mas é isso, é lindo ver isso no papel. E como é realmente grande esse mistério. Né? Porque São Paulo, grande apóstolo, chegou a comparar esse mistério em relação a Cristo e a igreja. Então, que Deus nos dê essa graça de ver santos matrimônios. Né?